Olá a todos, tudo bem? Começo com a seguinte pergunta: por que será que o Evangelho de Cristo é tão insuportável para os religiosos? Por que o Evangelho de Jesus Cristo é tão mal visto e mal bem-vindo dentro das igrejas evangélicas? Talvez você se assuste, mas de fato os evangélicos não suportam o Evangelho de Cristo. Vamos tentar entender isso melhor. Durante todo o Velho Testamento, Deus levantava homens, profetas, só que esses profetas eram levantados fora do círculo religioso, fora do sistema religioso, com exceção de Isaías. E todos eles, incluindo Isaías, sem exceção, foram mortos pelo sistema religioso. Nenhum dos profetas conseguiu escapar da fúria que a religião tem ao escutar a palavra de Deus. Viramos a página, Novo Testamento, desde João Batista, morto pelo sistema religioso. Jesus Cristo, com suas palavras agudas, feriam no âmago o sistema religioso judaico. As palavras de Cristo, que hoje nós sabemos e entendemos como o Evangelho de Jesus Cristo, confronta e interpela os religiosos. É impressionante o quanto as palavras de Cristo são insuportáveis para qualquer esquema religioso. Os seus apóstolos, depois da morte de Cristo, também foram perseguidos pela religião e todos mortos, porque continuaram a pregar o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho de Cristo. Os primeiros mártires do primeiro século eram levados para o Coliseu para serem mastigados vivos, porque permaneciam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eram pendurados e ateados fogo em seus corpos, enquanto ainda vivos, para servirem de iluminação nas ruas de Roma. Tudo isso porque os religiosos não suportavam o Evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente começa a refletir se talvez isto não acontece ainda nos dias de hoje. Pois eu ouso a dizer que nos dias de hoje nós continuamos exatamente igual nos tempos de Cristo. Quando eu me refiro à pregação do Evangelho de Jesus Cristo em sua verdade e em sua totalidade, não aquele evangelho mutilado, onde eu pinço somente alguns pontos que são mais agradáveis aos ouvidos. Mas quando se prega o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que está na Bíblia, e quando eu prego o Evangelho das Boas Novas, sistematizado por Paulo, este Evangelho é insuportável para os evangélicos. Os evangélicos também não suportam o Evangelho. Os ímpios lá de fora, nem me refiro a eles, porque eles estão insensíveis à palavra de Deus, porque estão mortos. Eu estou me referindo àqueles que estão dentro da igreja. Aqui Cristo se referiu como joio. Este joio não suporta a palavra viva que cai do céu. Mas por que isso acontece? Porque a palavra do Evangelho é tão insuportável para os evangélicos.
talvez a gente precise fazer uma digressão para entender o que é religião. Nas minhas aulas, para os meus alunos, eu sempre digo e enfatizo isso. Cristianismo bíblico de Jesus Cristo não é religião. Pelo contrário, ele é anti-religião. E aí, talvez, fazendo essa digressão para entendermos um pouco sobre o que é a religião, a gente possa entender, então, o porquê esses cristãos são tão avessos à palavra de Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pensar da seguinte forma. Pois bem, veja, nós devemos entender então religião para entender o porquê que o cristianismo, a religião do evangelicalismo detesta tanto o Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente pegar um conceito de religião fora do círculo religioso, nós podemos encontrar, por exemplo, um autor chamado Otto Maduro, no seu livro Religião e Luta de Classes, ele traz a seguinte definição sobre religião. Religião seria o conjunto de crenças, ritos, tabus, né? Eu acrescentaria interditos e regras morais, a respeito de seres que nos são superiores e anteriores, com os quais o indivíduo desenvolve uma relação de obrigação e benefícios. Ou seja, através dessas crenças e desses ritos, o indivíduo se relaciona com esses deuses que são superiores e anteriores numa relação de obrigação e benefício. Ou seja, eu cumpro a obrigação, eu cumpro os interditos morais, eu cumpro os ritos para que eu possa obter os meus benefícios. Então é sempre essa relação pautada pela troca. Então, o próprio conceito de religião é um conceito que envolve a barganha com esses seres que são superiores e anteriores. Então a gente já começa a compreender o porquê que existe essa desavença tão grande entre a religião cristã e o Evangelho de Jesus Cristo. Então veja só, nós vimos durante toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento a religião perseguindo aqueles que pregavam o Evangelho. E hoje em dia continua da mesma forma. Por quê? Porque hoje em dia aquilo que nós temos como movimento evangélico, ele na verdade é um movimento religioso evangélico. Então, todos esses rótulos, né? Evangélicos, batistas, todos esses rótulos são rótulos denominativos de uma religião. E a religião, ela se pauta por essa relação com Deus através de obrigações e benefícios. Eu tenho que cumprir minhas obrigações para receber os meus benefícios. Isso é o básico da religião. Só que Jesus Cristo veio romper com isso. O problema é que a religião não compreendeu aquilo que Cristo veio nos ensinar. Quando Cristo introduz o conceito de graça, este conceito de favor imerecido dissolve os pilares da religiosidade e da religião. Enquanto que na religião existia um certo monopólio de Deus, onde as pessoas, os religiosos, conseguiam os seus benefícios através do cumprimento de certas obrigações, faziam com que esses fariseus, que Jesus chamava, detinham o monopólio de manipular Deus. Ou seja, para eu obter um benefício de Deus, basta eu cumprir essas regras. E Jesus vem e traz uma proposta totalmente diferente.
com aquilo que foi cunhado pela Reforma Protestante de favor imerecido à graça. Veja, esse favor imerecido rompe com essa cadeia obrigacional e de barganha que existe na religião. Porque agora, com a graça, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, tudo aquilo que dependemos, nos é dado sem que tenhamos que fazer barganha com Deus, sem que tenhamos que ter um relacionamento com Deus através do cumprimento dessas relações de crenças e rituais para obtermos os nossos benefícios. A graça vem e quebra tudo isso. Não é por outro motivo que a gente lê, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, Paulo nos ensinando, no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, ou seja, não vem deste cumprimento dos ritos e das crenças, dos interditos morais próprios da religião, e não é através destes rituais e do cumprimento desses rituais para que você não se glorie. Porque um dos problemas dos fariseus era justamente que quando eles cumpriam os mandamentos, eles se achavam melhores do que os outros. O conceito da graça vem e rompe com isso. O problema é que as igrejas atuais, elas ainda não conseguiram compreender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, das Boas Novas, e continuam vivendo um cristianismo religioso com aspectos judaicos. Na verdade, o evangelicalismo brasileiro é um movimento sincrético que misturou rituais do judaísmo, pega um pouco das crenças judaicas, um pouco do cumprimento dos sacramentos da Igreja Apostólica Romana, um pouco dos sacrifícios da Umbanda, onde eu tenho que fazer um sacrifício para obter um benefício do meu Deus. Então, é um evangelicalismo, é um movimento sincrético que ainda não compreendeu o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é justamente para romper, para dissolver esses aspectos que faz com que o indivíduo se relacione com Deus através desse jogo de barganha, desse jogo de troca. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5, aliás, no capítulo 6, Mateus não, Lucas, no capítulo 5 de Lucas, o capítulo 5, versículo 33 em diante. Olha o que diz o texto. Disseram-lhe, então, os discípulos que estavam com Jesus: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus apenas comem e bebem? Jesus lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe Jesus também uma parábola. E essa parábola, ela explica bem a razão pela qual os religiosos gostam e não conseguiram ainda se livrar da religião e preferem a religião do que o Evangelho. Versículo 36. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Aqui a roupa nova é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo através da graça, e a roupa velha é os rituais e sacrifícios judaicos. 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. O vinho novo, Jesus Cristo, com a proposta nova de um evangelho
libertador, um evangelho que liberta as pessoas dos rituais religiosos. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Os odres velhos representam a religião, este aspecto de troca, de cumprimento de rituais e de ritos. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres velhos, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Jesus Cristo, quando ele entra dentro da religião, a religião não suporta Jesus Cristo, e a religião acaba se rompendo, se dissolve, porque Jesus Cristo quebra esse paradigma relacional, obrigacional próprio das religiões. Versículo 38. Mas o vinho novo se deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente serão conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Mas Jesus, ele já nos dá a seguinte afirmação, que quem já bebeu do vinho velho, dos rituais, dos sacrifícios, dessa relação de barganha com Deus, dessa relação religiosa com Deus, tem dificuldade de beber o vinho novo, porque vai sempre achar o antigo, a religião melhor, porque é uma questão da humanidade. Em outras oportunidades, nós iremos fazer uma perspectiva histórica do desenvolvimento da religião na história da igreja, para a gente compreender o porquê que as pessoas gostam tanto da religião e o porquê a religião é tão difícil de ser deixada dentro da igreja evangélica de hoje. Porque as pessoas se agarram tanto à religião. Mas aqui Jesus já dá uma dica. É porque nós não vamos nos aprofundar nesse tema, será tema para uma outra reflexão, mas aqui Jesus já nos dá uma dica de que quando as pessoas se acostumam com a religião, de obedecer rituais e sacrifícios para obter benefícios, para eles é muito difícil obter esses benefícios sem ter que cumprir os rituais. Eles não acreditam, a graça é maravilhosa demais para eles. Eles não conseguem compreender a graça. Eles não conseguem compreender que tudo aquilo que eles tinham que fazer, certos cumprimentos, regras, interditos morais, agora eles conseguem obter tudo isso pela graça de Deus, simplesmente pela fé. Não precisa mais cumprir a religiosidade. Mas as pessoas ainda estão agarradas na religiosidade. E é por isso que dificilmente as pessoas largam a religiosidade para ficar com a graça. Nas próximas reflexões nós tentaremos desenvolver melhor esse tema. Eu não quero fazer aqui um vídeo muito longo, muito comprido, para não ficar muito cansativo de ouvir. Eu quero fazer vídeos aí no máximo 20 minutos aproximadamente, mas nós teremos outras oportunidades para tentar desenvolver melhor o porquê que o ser humano prefere a religião do que Jesus Cristo. O porquê que dentro das igrejas as pessoas estão vivendo mais a religião do que o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês pelo menos o seguinte: o porquê que o Evangelho é tão insuportável para os evangélicos. O porquê os evangélicos não suportam o Evangelho. Justamente porque o Evangelho rompe com a cadeia relacional de obrigações e benefícios que a religião tem e que a religião construiu. Eu quero deixar para você a mensagem de que o Evangelho de Jesus Cristo é tão maravilhoso que é difícil às vezes de crer nele. Mas é este o Evangelho, é esta graça de Jesus Cristo, que não é uma graça barata, porque a graça barata ainda tem preço. É uma graça de graça que nós devemos crer. É uma graça que rompe com a religiosidade. E eu queria deixar apenas aquela passagem onde Jesus fala com a mulher samaritana e diz que
A mulher samaritana está confusa em qual meio religioso ela deve seguir a Cristo. Se ela deve seguir a Cristo no meio religioso dos judeus ou dos samaritanos, Jesus falou assim, nenhum, nem outro. Porque os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus através da religião, mas em espírito e em verdade. O que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é que a religião é o grande inimigo de Jesus Cristo. Cuidado para não se apegar na religião e esquecer de Jesus Cristo. Entre a religião e Jesus Cristo, joga fora o odre velho e fique com Jesus Cristo, que é o vinho novo. Amém? Que Deus vos abençoe e que essa palavra possa produzir frutos na sua vida. Fiquem com Deus.